Graça e paz, irmãos e irmãs, Redê do coração. Espero que você e os seus queridos estejam bem, se cuidando e cuidando uns dos outros. Hoje iniciamos uma nova série de mensagens e estudos bíblicos baseados no Evangelho de Mateus, que leremos durante o ano de 2021. Vida nova para todos é o título, o tema da série de exposições bíblicas que faremos durante esse ano. O Evangelho de Mateus conta muitas histórias de pessoas que tiveram a sua vida transformada, que experimentaram um recomeço, que tiveram uma nova vida a partir do encontro com Jesus. Ao dizer vida nova, estou falando de vida nova aqui no presente, dentro da história. A vida de pessoas mudou, encontravam-se numa condição frágil e a partir da intervenção graciosa de Jesus, a sua história de vida foi transformada, foi renovada. As muitas narrativas de pessoas curadas de enfermidades, de doenças, de males, de sofrimentos, ilustram concretamente o fato de que Jesus concede vida nova às pessoas. Jesus curou leprosos, paralíticos, libertou pessoas que estavam dominadas por espíritos malignos, ressuscitou gente que havia morrido, concedeu visão a cegos, fez mudos voltarem a falar, curou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, restaurou a mão atrofiada de um homem. Cada uma dessas pessoas teve a sua história de vida transformada a partir da ação bondosa de Jesus. Mas não são apenas aqueles que foram fisicamente curados que tiveram as suas histórias de vida transformadas por Jesus, pelo seu poder, pelo seu reino, pela sua presença, pelas boas novas que anunciava. Muitas pessoas puderam recomeçar sua história por haver sido perdoadas por Jesus, por haver sido aceitas e integradas por Jesus no seu círculo de amigos e amigas, por aprender e aplicar os seus ensinamentos. Pessoas encontraram um novo sentido e missão para a vida, tiveram a sua existência reordenada por haverem se tornado discípulos e discípulas de Jesus. À medida que você for lendo e ouvindo as histórias que Mateus conta, você vai descobrir a nova vida que Jesus concede não só no futuro, no além. É vida nova já aqui na história, no presente. Você vai perceber que Jesus olha para o mundo com compaixão e concede vida nova aos que o procuram com fé. Jesus concede vida nova a todos os tipos de pessoa, gente de todas as classes, sem distinção de gênero, raça ou condição social. Jesus concede vida nova tanto a homens como a mulheres, tanto a adultos como a jovens e crianças. Jesus concede vida nova a judeus, os israelitas e aos gentios, pessoas de outros povos. Jesus concede vida nova a pessoas de posse, mas principalmente a pessoas comuns, anônimas, do povo, das margens da sociedade. Ou seja, a vida nova é acessível a todos e a todas. O livro das Boas Notícias de Mateus enfatiza do princípio ao fim, do primeiro capítulo, do primeiro versículo, ao último capítulo, ao último versículo, vida nova para todos. Os últimos versos do Evangelho de Mateus são bem conhecidos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eis que estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ou seja, aqueles que ouvem a mensagem de Jesus e abraçam a boa notícia da presença, da proximidade do reino de Deus, devem ser batizados,
sepultando a velha vida e marcando o renascimento espiritual. E a partir daí seguir na estrada, no caminho do discipulado, aprendendo e praticando tudo o que Jesus ensinou. Esses serão abençoados e acompanhados nessa caminhada pelo próprio Jesus, que se faz companhia para todos os seus discípulos e discípulas na jornada da vida, em todas as situações, até o fim dessa ordem presente e para sempre, pela ressurreição na vida eterna. Mas não são apenas os últimos versículos de Mateus que falam de vida nova para todas as nações. Já o primeiro verso de Mateus pré-anuncia o conteúdo a ser comunicado no Evangelho. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Talvez você ache meio desconcertante o Evangelho começar com uma genealogia. Parece algo sem sentido para nós. Mas se lermos com atenção, lembrando as histórias dessas pessoas e as promessas que receberam da parte de Deus, logo a lista de nomes ganha um novo sentido e percebemos, mais do que informação histórica, percebemos que Jesus é o herdeiro, o cumprimento, o mediador das promessas feitas. E de um texto árido jorra a vida. Mateus usa a genealogia para apresentar a Jesus como aquele que vai nos introduzir, nos levar à realidade das grandes promessas feitas por Deus. A genealogia de Jesus conecta a história bíblica das promessas a Abraão e Davi com a história da nossa salvação, da salvação a nós oferecida. A primeira promessa, a promessa a Abraão, é bênção para todas as nações. Mateus usa a genealogia para acentuar a origem de Jesus, suas credenciais, seus vínculos humanos, sua inserção numa história de pessoas reais, cada uma com seu nome, com seu rosto, com sua história de vida, com suas experiências com Deus. A primeira pessoa da lista citada por Mateus é Abraão. A história de Abraão é bem conhecida e sabemos como Abraão recebeu promessas magníficas da parte de Deus. Promessas que tinham em vista todos os povos da terra. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus também disse: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Conforme aprendemos no estudo da carta de Paulo aos Gálatas, as promessas feitas a Abraão tiveram seu cumprimento e realização histórica por meio de Jesus. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Deus planejou e prometeu desse modo a Abraão, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Paulo concluiu seu argumento enfatizando que as promessas feitas a Abraão visavam toda a humanidade, tinham um caráter universal, de modo que, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Assim, a menção a Abraão, logo no início do Evangelho, conecta a Jesus com as tradições judaicas, mas em especial com as promessas que visam abençoar pessoas de todas as etnias, de todas as nações. O enfoque de Mateus, a despeito dos seus vínculos judaicos, será mais universal, mais amplo, inclusivo, sinalizando a intenção e o movimento de Jesus de levar a graça de Deus
a todos os povos, a todas as pessoas. Jesus é tanto o Messias que os judeus esperavam, quanto o Salvador de todo o mundo. Enquanto os israelitas imaginavam que as bênçãos viriam a eles automaticamente, devido aos seus laços sanguíneos com Abraão, Mateus registra o chamado de João Batista ao arrependimento e a advertência feita aos judeus quanto à confiança indevida na sua ascendência. Não pensem vocês que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Jesus enfatiza sua perspectiva de trazer a bênção de Deus a todas as nações ao declarar: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Imagine que maravilha! Você e seus queridos, gente aqui do Ocidente, assentados à mesa que tem Jesus na cabeceira, e da qual participam Abraão, Isaque e Jacó, mas também as suas esposas e todos os demais remidos, como Raabe, Ruth, Betseba, Davi, Salomão, José e Maria. Vai ser um ajuntamento incrível e a oportunidade de ouvirmos muitas histórias de como a bênção, a salvação prometida a Abraão alcançou homens e mulheres, israelitas e gentios, trazendo nova vida a cada um que creu nas suas promessas. A segunda promessa, a promessa feita a Davi, é a promessa do reino eterno. Se Abraão evoca a promessa da bênção de Deus para todos, a promessa a Davi nos lembra da chegada de um reino eterno. Jesus é o portador, é aquele que traz para dentro do mundo a presença do reino de Deus, anunciado a Davi. Deus prometeu a Davi o seguinte: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Os profetas também anunciaram muitas vezes a chegada de uma nova era, a era do reino de Deus, que viria com a chegada do Messias, do Cristo. Por isso, os israelitas nutriam essa expectativa de que um descendente de Davi, alguém da linhagem real, com direito ao trono, surgisse e restaurasse a independência e o governo de Israel. Eles pensavam num reino eminentemente político, num líder político restrito à sua nação. De fato, o reino dos céus ou o reino de Deus, tanto faz, são expressões sinônimas, é o tema fundamental do Evangelho de Mateus. O termo aparece cerca de 50 vezes e é o conceito-chave, é o eixo a partir do qual Jesus desenvolve toda a sua ação e todo o seu ensino. Jesus veio trazer um reino de outra natureza, diferente das limitadas expectativas políticas judaicas, que transcendiam muito aos interesses nacionalistas de Israel. Jesus é chamado filho de Davi 9 vezes, por diversas pessoas, em diferentes narrativas de Mateus. E gradualmente, o Evangelho vai revelando a natureza desse rei e desse reino. De fato, Jesus trouxe uma nova ordem, iniciou uma nova criação, onde todos podemos viver uma vida com uma qualidade diferenciada. O Evangelho de Mateus vai mostrar, através das suas narrativas, a natureza desse reino de Deus, o programa do governo de Deus, que começa com o anúncio da graça divina, da boa disposição, do favor do céu, que convida todos a participarem dessa nova ordem e receberem as bênçãos que possibilitam viver essa nova vida no reino de Deus. O reino de Deus se manifesta em Jesus e por meio de Jesus, libertando as pessoas do domínio do mal, curando os enfermos, perdoando os pecados, acolhendo e integrando os marginalizados,
manifestando o poder de Deus sobre a natureza, sobre a morte, sobre tudo que é antivida. A chegada do reino de Deus significa o estabelecimento de um novo padrão de justiça, justiça celestial, um padrão de justiça que é verdadeiramente reto e provê igualdade para todos. A chegada do reino de Deus significa uma implantação de uma agenda de paz contra toda forma de violência. É a oferta de alegria verdadeira, de um modo de vida que resulta em verdadeira felicidade, conforme descrito, anunciado por Jesus nas chamadas bem-aventuranças. Então o Evangelho de Mateus inicia vinculando a pessoa de Jesus às promessas feitas a Davi e a Abraão. Mas como podemos experimentar, participar, ingressar nessa nova realidade graciosamente anunciada, oferecida por Jesus? Duas ideias são fundamentais aqui, vocalizadas diversas vezes no Evangelho por diversas pessoas. Primeiro, experimentamos as bênçãos e a realidade do reino, começando por arrependimento. Arrependimento não é sentir remorso. A palavra metanoia, traduzida por arrependimento, significa muito mais. Significa pensar de uma maneira nova, ter uma mente renovada. À luz da percepção da chegada do reino de Deus, da presença do Rei, da proposta de nova vida, a nossa mente se ilumina, se volta para o convite e proposta de Jesus. Arrependimento significa que Deus nos dá uma nova oportunidade, a oportunidade de começar de novo, de iniciar uma nova vida. Segundo, é a fé. Você verá como Jesus declara a muitas pessoas que o buscaram, que o procuraram, que pediram a sua ajuda e que foram atendidas e transformadas, que foi a fé que eles colocaram em Jesus que os havia salvado, que foi a confiança que depositaram no Senhor que os curou. Para experimentarmos a vida nova que Jesus trouxe, a nova vida que vem do Evangelho, do reino de Deus, precisamos deixar que a palavra de Deus entre em nosso coração, ilumine a nossa mente e que a partir dessa palavra de Deus depositemos toda a nossa confiança em Jesus. Escute a mensagem de Jesus, abra o seu coração, siga Jesus e você vai experimentar o poder de Deus conectando você a essa nova vida. Espero que você tenha um excelente dia e uma semana muito abençoada junto com todos os seus queridos.